Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está vendo esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre o teste de aderência Q-quadrado, no caso de uma distribuição de Poisson. O que a gente quer verificar nesses casos? A gente vai utilizar o Q-quadrado para verificar se a minha amostra aleatória ela segue uma distribuição de Poisson ou não. Então, a gente primeiramente formula nossas hipóteses alternativa e nula. Na hipótese nula, a gente vai sempre dizer que a minha variável aleatória segue uma distribuição de Poisson, e na minha alternativa, que seria o H1, a gente vai dizer que ela não segue uma distribuição de Poisson. O valor da frequência esperada, ela tem que ser maior do que 3. Em alguns casos, a gente pode assumir essa frequência como sendo maior do que 5, né? Alguns outros cenários entram, mas para o nosso cenário aqui, a gente vai considerar esse valor de frequência como sendo maior do que 3. O importante é que ela não seja muito pequena, para que a análise seja bem estruturada. Aqui é o nosso cenário, nossa questão, somente para demonstrar a aplicação do teste de aderência Q-quadrado no cenário de Poisson. E eu vou ler rapidinho. Uma empresa utiliza seu software próprio para prestar serviços a clientes que necessitem automatizar os seus processos de declarações. Entretanto, se tratando de um programa, alguns problemas são encontrados durante os processos, sendo necessário abrir chamados para a solução dos problemas encontrados, seja ele uma senha errada, um login expirado ou até mesmo um erro no sistema. Foi analisada uma amostra aleatória de 50 chamados e observada a frequência que esses tickets precisam de mais de uma aprovação até que o chamado fosse atendido, ou seja, o cliente abre o chamado, o desenvolvedor responsável por atender retorna informando que o erro foi solucionado, porém ainda faltou algum tipo de desenvolvimento a ser atendido. Então o chamado não foi finalizado, sendo necessária uma segunda tratativa. O que acontece nesses casos, né? Se eu estou fazendo uma utilização de um serviço que dá um problema, por exemplo, a minha senha está errada, meu problema é mais simples, minha senha está errada, eu vou lá, abro um chamado, e o desenvolvedor me retorna falando, sua senha já está correta, e eu vejo que a senha não está correta, eu volto o chamado para ele, né? Isso gera um gasto de tempo ali desnecessário, né? Os processos podem ser otimizados, e o cliente também sai mais satisfeito. Então, a gente vai verificar se essa amostra aleatória de coletor de 50, de tamanho 50, se ela segue uma distribuição de Poisson através da quantidade de chamados que retornam. Então, a gente chama de variável aleatória, x, o número de vezes que o chamado retornou. E como dito anteriormente, nossa hipótese nula, H0, a gente assume que segue uma distribuição de Poisson, e H1 a gente assume que não segue uma distribuição de Poisson. Aqui a gente tem a tabela de valores fictícios. Aqui a gente assume, né, como diz a nossa variável aleatória, número de vezes que o chamado retornou. Então, 0 vezes que o chamado retornou. Aqui o chamado foi prontamente atendido, né? Ele abriu, o desenvolvedor retornou e solucionou o problema. Aqui ele precisou voltar uma vez, 2 e 3. Quantos chamados voltaram 0 vezes? 25 chamados. Quantos chamados voltaram uma vez? 13. E assim sucessivamente. 8 voltaram 2 vezes e 4 voltaram 3 vezes. No total de 50, que é o nosso tamanho da amostra. Aqui a gente só faz uma observação de que são 4 grupos, porque a gente vai precisar dessa informação para mais tarde. E como a gente necessita do valor da média para os nossos cálculos de probabilidade, essa média não é conhecida, a gente precisa inferir a média, né? A gente precisa descobrir essa média através de uma fórmula, que seria a diferença dos valores de frequência observada e o valor da variável aleatória aqui, que foram o número de vezes que o chamado retornou. A gente faz a diferença de cada um deles, como está dizendo aqui, soma essas diferenças e divide pelo tamanho da amostra. E é isso que está acontecendo aqui através dessa fórmula, né? Está fazendo a diferença de cada um desses valores, somando e dividindo pelo valor total aqui. E aí, partindo disso, a gente vai para o cálculo da probabilidade.
probabilidade de x voltar ser igual a 0, de x ser igual a 1, x ser igual a 2, x ser maior do que 3, abrangendo todos os casos possíveis, caso ele volte 4 vezes, 5, etc., mesmo que não tenha sido considerado aqui nessa questão. Olhando aqui para a fórmula, a gente vê, né, que a gente precisa do valor da média, que foi encontrado aqui, 0,88. A gente vai elevar esse valor da média ao valor de x aqui da nossa variável, que seria 0. Pegar a constante de Euler, que é 2,72, arredondado, né? Elevar a menos o valor da média, menos 0,88, e dividir pelo número de frequências aqui, minha variável, fatorial. Então, ficaria 0 fatorial. E é isso que está acontecendo aqui. Assim sucessivamente também, quando for 1, a gente vai substituir o x por 1 e os demais valores permanecem o mesmo. Quando for 2, a gente substitui x por 2 e os demais valores continuam o mesmo. Só que no terceiro caso, né, que é o caso complementar, sempre quando for um caso complementar, a gente faz através do cálculo de complementariedade mesmo, não sei muito bem como dizer, mas como o valor de probabilidade total, né, seria 100%, a gente considera isso como sendo 1, a gente faz 1 menos a soma desses valores de probabilidades anteriores. E aí a gente chega ao valor de probabilidade aqui para os casos complementares. E a gente parte para a nossa frequência esperada. A gente vai pegar esses valores de probabilidade e multiplicar, né, cada um deles, multiplicar pelo valor de n, pelo valor total da amostra aqui, pelo tamanho da amostra. O que acontece aqui? A gente encontra um valor menor do que 5, que foi o que foi dito ali na primeira parte. Nosso valor da frequência esperada ela não pode ser menor do que 3, minto. A gente está considerando para esse caso um valor menor do que 3. Se fosse menor que 5 também cairia, mas é menor do que 3. Então aqui a gente precisa fazer a junção desses cenários. A gente nem precisaria calcular isso aqui agora, porque isso aqui já me impede, esse cenário aqui já me impede. Então a gente junta o cenário 1, 2, com o cenário de 2 retornos com o cenário de 3 retornos, para que essa frequência esperada seja maior do que 3. Então aqui a gente somando essas frequências, a gente já encontra um valor maior do que 3, a gente encontra um valor de 11. Então foi somente isso que a gente fez aqui embaixo, de diferente. A gente só replicou os valores anteriores e juntou, né, o cenário de... Vou até consertar aqui, é um maior que 2, que é o cenário de 2 e 3. Então, aqui nesse caso, a gente tem um cenário que volta nenhuma vez, que volta uma e que volta mais de 2 vezes. Com isso, a gente aglutinou os valores, a gente achou aqui uma frequência esperada de 11 e a gente parte para o nosso último cálculo, né? Para achar o nosso Q quadrado estatístico. A gente faz o que? A gente pega a diferença dos valores de frequência observada e de frequência esperada, a diferença entre os valores, eleva ao quadrado e divide pela frequência esperada. Então, o que aconteceu aqui? Peguei 25, subtraí de 20,75, eleva ao quadrado e divide por 20,75. Mesmo que um dos valores fosse menor, por exemplo aqui, né, do 13, a gente tem um valor menor aqui, esse valor não daria negativo, porque a gente eleva ao quadrado. Então, por isso que a gente vai ver ali mais pra frente o gráfico, né, do Q quadrado, ele é somente um gráfico à direita. Um gráfico unicaudal para a direita, porque ele vai ter sempre os valores positivos, independente se tem um valor menor do que o outro. E aí, fazendo um somatório desses valores, a gente chega a uma estatística aqui quadrada de 2,47. E a gente vai verificar se essa estatística me permite
entender que a minha distribuição normal segue uma distribuição de Poisson ou não. Como é que a gente faz isso? A gente pega esse valor de estatística com o número de graus de liberdade, por isso que eu falei aqui que era importante mostrar lá o K, né? Lá em cima, o nosso K era igual a 4. Aqui, nesse caso, meu K é igual a 3, porque eu tenho 3 grupos, né? Do grupo 0, grupo 1 e grupo maior do que 2. Então, meu K é igual a 3. Para saber meu grau de liberdade, eu pego o meu K, que é o meu número de grupos, seria o 3. É o meu P, que seria igual a 1, porque nesse caso eu precisei descobrir o valor da média. Então eu perco um grau de liberdade por estar descobrindo o valor da média. E descobrindo o valor dessa variável, né? Se eu precisar descobrir outras variáveis, aí eu somaria aqui também nessa subtração. Então, como eu estou descobrindo só o valor da média, é menos 1. E o 1 da fórmula. Então, meu grau de liberdade vira 1. E pego esse valor de 2,47 de Qi quadrado estático. Aí a gente vai verificar na tabela de Qi quadrado. A gente vem aqui nessa coluna de graus de liberdade. O grau de liberdade aqui é igual a 1. E vai lá no valorzinho do Qi quadrado estático. A gente chega aqui que esse valor da área, né, o valor da área de Qi quadrado, ele está entre 0,25 e 0,10. E lá a gente assumiu um alfa de 5%, né? Eu aceito correr o risco de errar, né, de recusar a minha hipótese nula quando ela é verdadeira, de 0,05%, de 0,05, ou seja, 5%. Então a gente verifica aqui que o meu P, né, que seria o valor encontrado aqui para o tamanho do Qi quadrado estático, ele é maior do que o meu alfa. Se a gente olhar nesse gráficozinho aqui, a gente tem que essa parte do gráfico toda aqui em branco seria o meu H0, aqui o meu 5%, né, do meu alfa, e aqui o meu P, que fica entre 0,25 e 0,10, ou seja, a gente não rejeita H0 e assume que os dados da amostra aleatória seguem uma distribuição de Poisson.